Aí era esse sabor que eu queria, de chá. E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Mariana, sou estudante de psicologia do último ano e nesse vídeo quero trazer para vocês um pouco sobre a minha vivência sendo cristã na faculdade de psicologia. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu escutei bastante comentários sobre você vai se afastar de Deus, ou a psicologia é contra Deus, enfim, muita coisa nesse sentido. Então eu já fui pra faculdade meio assim, né, preocupada. E daí foi, né, durante esse ano, eu já tô no último ano, igual eu falei pra vocês, é você entender que qualquer faculdade, na verdade, pode te afastar de Deus. Qualquer profissão pode te afastar de Deus. Não é a psicologia que afastou fulano, foi a pessoa que se afastou de Deus, entende? Se você tem a sua fé firmada naquilo que você acredita, você não vai se balancear por algum comentário. Nós, assim como cristãos, e não agora falando como estudante de psicologia, né, e tal, nós precisamos escolher o ambiente onde a gente vai estar, né? Então, tem isso também na faculdade, em qualquer faculdade, que às vezes pessoas que saem para beber, pessoas que saem para festa, e aí é onde você escolhe, onde você vai estar ou não estar. Mas essa escolha não existe só dentro de uma faculdade, ela vai existir aonde você estiver, né? Sair com seus amigos, seja na rua, no mercado. Em todos os lugares nós temos escolhas de quem a gente quer ser, qual identidade a gente vai ter. Não é uma faculdade de psicologia que vai te afastar de Deus, mas é a pessoa que está talvez meio longe. Pode ter pessoas que comentem algo, pode ser que algum professor seja contra, mas aí é onde entra o respeito, né? Cada um tem a sua posição e a gente respeita o outro, né? Não é porque eu sou cristã que todo mundo tem que ser como eu acredito e se não for assim, tá ruim pra mim. Cada um tem o seu e a gente precisa também respeitar isso. Dentro de uma área clínica, dentro da psicologia, agora em si falando, nós temos um código de ética que ele não permite que a gente fale sobre religião dentro do consultório. Isso porque as pessoas não são iguais. Não tem como eu falar que porque a pessoa tem depressão é falta de Deus, né? Isso é um erro que a gente acaba cometendo até mesmo sem saber. A depressão, ela tem muitas questões cerebrais, comportamentais envolvidas. A depressão pode ter a ver com a fé, que às vezes a pessoa não tem mais, ou com a igreja que fazia muito bem para ela, né? Mas não são todas as pessoas que vai ter esse mesmo relacionamento com a religião, por exemplo. E a gente tem estudos que provam e comprovam que você ter uma religião ajuda na sua saúde mental. Então isso aí, na psicologia, a gente vai ter que entender que cada pessoa tem algo que acredita, que é usar a psicologia a seu favor dentro do cristianismo, você com certeza pode, né? Dentro da sua igreja, se você quer falar e trazer alguns conceitos da mente, do comportamento, isso é muito importante, porque as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, às vezes as pessoas até têm um preconceito contra. Então você se posicionar também vai fazer diferença e vai ajudar cristãos que estão dentro da sua igreja. Agora, dentro da clínica de psicologia, a gente tem que entender que ali existe um respeito. Assim como a gente não pode falar sobre política, você é assim porque você acredita em fulano ou em ciclano. A gente também não pode falar em religião. Isso são coisas que a gente não discute dentro de um consultório. Vamos supor que a pessoa venha com uma fala ali de religião, né? Já trouxe. Aí é uma questão diferente que você pode abordar, pode ver a importância daquilo para a pessoa, pode encorajar, agora não algo que a gente vai trazer. Tem algumas matérias que podem ser contra Deus? Não, gente, isso não tem nenhuma matéria que seja assim contra Deus ou contra a religião, ou que queira provar que a ciência é mais do que a religião, não tem nada disso, certo? Tem até matérias importantes que faltam, mas nenhuma delas é contra a religião, o cristianismo, a fé, nada disso. Como eu falei, às vezes um professor pode ter um posicionamento, mas isso vai ter em qualquer lugar. Se você for no trabalho, é difícil que todas as pessoas acreditem na mesma coisa. Se você for na escola, na faculdade, dentro da sala de aula, é difícil que todos acreditem na mesma coisa. Então, na faculdade, os professores em si é da mesma forma. Se você é cristão, também quero te indicar um livro que se chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Você sendo um estudante de psicologia, ou você tendo interesse na área, ou você só sendo cristão, já é um livro muito bom para você ler. Ele vai trazer muitos conteúdos como ansiedade, sobrecarga, muitas questões de emoções dentro da Bíblia. Então é um livro muito bom para você ler também. Tem um versículo que eu vou deixar para vocês também, lembrando que esse é um vídeo como cristã, minha visão de cristã dentro da psicologia. É um versículo que fala assim, ó, tudo que você for fizer, faça para a glória de Deus, né? E isso inclui tudo. Então quando você escolher uma profissão, quando você escolher algo que você vai trabalhar, nem sempre vai ser dentro do ministério, dentro da igreja. Às vezes você vai ter uma profissão fora e vai servir na igreja. Ou você vai ter a profissão fora e você vai cultuar
estar numa igreja. Então entenda que você pode glorificar a Deus em qualquer lugar. Esse é um versículo assim muito importante e que eu sempre me lembro dele em tudo que eu faço. Eu peço assim para que faça as coisas certas, que agradem a Deus sempre também. Agora eu vou responder algumas perguntas que me mandaram lá no Instagram. Já aproveita e me segue por lá para você acompanhar um pouco mais da minha rotina. A primeira delas é psicologia, não é coisa de quem tem pouca fé. A verdade é que a psicologia, ela tem mais a ver com autocuidado do que pouca fé. Quando a gente fala de você ir no psicólogo, ir lá conversar sobre o que está acontecendo, é porque você quer ajuda. Até às vezes a psicologia pode te ajudar a você conseguir ter coragem de você assumir um ministério, de você ter coragem de você levar uma palavra. A psicologia, ela acaba sendo mais um suporte para que você alcance mais ainda a sua fé. Né? Ela está muito mais linkada ao autocuidado. Pessoas que buscam ir na terapia porque não estão bem. E com a terapia a gente consegue entender melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos e a gente, consequentemente, melhora o nosso comportamento. E que pode estar, sim, ligado à nossa fé. Outra pergunta que eu vou ler aqui para vocês é: cristão pode fazer terapia mesmo que o psicólogo não seja cristão? Como eu falei aqui no vídeo, um psicólogo ele não pode estar falando sobre religião dentro do consultório, dentro do atendimento. Mas se você traz isso para ele, ele pode sim estar te ajudando a você enfrentar alguma coisa que esteja difícil dentro da sua igreja, ou dentro do seu ministério, ou dentro do que você acredita ser o seu propósito, né? Então o psicólogo daí sim pode te ajudar ali. Ele sendo ou não cristão, aí depende muito de quem você e como é para você, né? Tem psicólogos que conseguem super ajudar não sendo cristãos, mas tem pessoas que preferem ir no psicólogo cristão. Tem mais a ver com o que é melhor para você do que com pode ou não pode, né? Se for bom para você um psicólogo que não seja cristão e que mesmo assim ele te ajude, tá ótimo. E se você preferir um psicólogo que é um cristão, também tá ótimo. A outra pergunta é: a psicologia é contra a Bíblia? Com certeza não, né? Tanto que a gente vai ver estudos que trazem a importância de uma religião, a importância de uma crença, de uma fé para a saúde mental. Né? Então, a psicologia ela não é contra a Bíblia, ela vai tentar explicar alguns fatores internos que acontecem, alguns pensamentos, algumas crenças que a gente tem e que não é contra a Bíblia em si. Outra pergunta é: se Deus cura, para que ir num psicólogo? Essa pergunta ela pode gerar até alguns conflitos, mas ela é importante da gente também responder e esclarecer aqui, né? A verdade é que você ir ao psicólogo não anula o poder de Deus, né? Dele poder curar ou não curar. Você ir num médico, se você machucou, se você tem diabetes, ou se você quebrou o braço, não anula que Deus pode ou não curar. É apenas quem vai cuidar daquela situação, quem vai te ajudar a cicatrizar, a ficar melhor e a passar por uma situação que te machucou, né? Claro que a psicologia a gente está falando de uma questão interna, né? E quando a gente junta o autocuidado, esse cuidado com os nossos pensamentos, porque às vezes, por exemplo, a gente deixa uma emoção tomar conta de um comportamento e a gente às vezes pode agir de uma maneira que a gente se arrepende depois. Então a gente conseguir ter noção, compreender essas emoções vai ajudar também no nosso ministério. Então não é porque você vai num psicólogo que você é contra Deus ou que Deus não é bom para você. Mas assim como a gente vai num médico quando a gente se machuca, a gente vai num psicólogo quando a gente não está bem. E a última pergunta que eu separei aqui para responder para vocês é: um cristão ele pode estudar temas como sexualidade, inconsciente? Então, claro, com certeza, né? E vamos pensar assim, que as pessoas lá fora estão estudando sobre isso. E a gente também precisa saber porque o mundo, ele vai caminhando, né? Não significa que se a gente estuda alguma coisa, a gente tem que seguir aquilo, tem que concordar com aquilo. Até porque tem muita coisa que a gente vê que a gente não deve concordar, que a gente tem que discordar, que a gente tem que questionar. Mas o estudar não é contra, mas é a favor do conhecimento, é a favor da gente entender o que está acontecendo. Até para você que quer, talvez, fazer psicologia, ou trabalhar com pessoas, ou ser professor, ou cuidar de alguém, é importante que você entenda o que está acontecendo com as nossas crianças, com os adolescentes, com os adultos, né? O que acontece a nível cerebral, as emoções, os comportamentos, por que acontece dessa forma. Então você estudar isso só te ajuda a entender mais ainda e ver ainda mais a presença e a glória de Deus nas coisas. Porque quanto mais eu fui estudando, eu fui entendendo, muitas vezes eu vi coisas que foram cientistas que descobriram, mas está escrito lá na Bíblia há tanto tempo atrás. Então você ter esse conhecimento da ciência junto com o cristianismo vai te ajudar. É muito bom, né? Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque para mim também brilha os olhos, né? Quando a gente vê que a gente consegue também ver tanto na ciência como aquilo que estava na Bíblia já.
Então essas foram algumas perguntas que eu separei para responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido claro, que vocês consigam ter entendido. Se você também é questão, se você faz psicologia já, comenta aqui para mim saber. Se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram também. É isso e até o próximo vídeo.